Boa noite a todos. Hoje o tema que eu pensei em trazer para que a gente possa se deliciar, né, nesse projeto é a visão sistêmica sobre as compulsões. E para que a gente possa entender a visão sistêmica sobre as compulsões, eu vou falar um pouquinho de onde surgiu esses termos, o que é a constelação sistêmica, como que ela surgiu e como que ela pode ser uma ferramenta muito útil para nós também, tá? Não precisa necessariamente ter a formação como constelador para a gente entender essa visão sistêmica, tá? A visão sistêmica, a psicologia sistêmica, ela surgiu há muitos anos, exatamente dizendo a respeito de sistema. O que são sistemas, né? A família é um sistema, a sociedade é formada por sistemas. Então, o sistema familiar, ele pode ser reduzido a pai, mãe, né, os cônjuges e os filhos, mas ele tem uma origem, né? Os pais de um dos cônjuges, os pais do outro, os avós, os bisavós, trisavós, toda essa linhagem de ascendentes e descendentes formam um sistema familiar. Então, a psicologia sistêmica, ela se baseia justamente nesse sistema familiar, o papel de cada um dentro do sistema. E é uma forma de você trazer um equilíbrio no funcionamento da família. É quando há um respeito a esse sistema. Então, muitas vezes, numa família, ou a mãe morre, ou o pai, e geralmente é o filho mais velho, vai assumir um lugar. Isso, apesar de ser uma forma de compensar a falta de um dos pais, pode gerar um desequilíbrio no sistema, porque cada um tem um papel e esse papel ele tem que ser muito bem claro para que não tenha problemas futuros, ok? Então, eu já até comentei numa outra aula, que durante esses 30 anos, trabalhando com famílias, eu percebia que muitas vezes uma irmã, né, cujo irmão era usuário de drogas ou vivia situação de abuso e dependência química, acabava atuando como a autoridade para esse irmão, porque a mãe às vezes tinha outro problema, era depressiva, o pai não tinha muita atuação em casa, então ela acabava substituindo. E como que isso atrapalhava a resolução do problema ou mesmo uma redução de danos naquele problema? Por quê? Porque ela estava fazendo um papel que não era dela. Ela é irmã. Então, mesmo sendo irmã mais velha, ela não tinha como fazer esse papel. Porque não foi ela que pariu a criança, não foi ela que gestou aquela criança, ou aquele adulto, né? Era só uma irmã. E que eu percebia também que muitas vezes, quando eu trabalhava com essa irmã, para voltar para o lugar de irmã e deixar que a falta de atitude ou as atitudes impensadas de pai e mãe que gerissem o problema, e a gente percebia que havia uma melhora muito grande, principalmente na vida dessa irmã, porque como ela já tinha um outro sistema, era casada, já tinha outra família, ela deixava de vivenciar a sua própria família para estar cuidando do problema do irmão, né? E não cuidava nada bem, porque ela não era mãe, né? E o irmão também, muitas vezes irmãos. Então, isso aí eu já presenciei muitas vezes. Bom, mas dando uma ideia de como que surgiu a constelação sistêmica, tá? O Bert Hellinger é o grande divulgador da constelação sistêmica. Quando se fala que ele é o criador, há controvérsias, por quê? Ele era um padre, vou contar um pouquinho a história dele para ficar bem claro. Bert Hellinger era padre e ele foi designado como missionário numa tribo Zulu, na África do Sul. E ele passou 2 anos nessa tribo. E quando ele ficou lá, ele começou a observar como que funcionava aquele sistema familiar naquela comunidade, naquela tribo. Então, ele se interessou, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa, ele se interessou por conhecer várias linhas da psicologia comportamental, várias linhas
de entendimento. Então, ele estudou psicanálise, ele estudou hipnoterapia, ele estudou a psicologia sistêmica, ele estudou a dinâmica de grupo, ele estudou várias linhas de tratamento, intervenções psicológicas, para poder entender o que acontecia lá. E a partir daí, ele foi desenvolvendo, através do psicodrama, junto com a hipnoterapia, com a psicanálise, com tudo que ele foi estudando, com a psicologia sistêmica, ele foi desenvolvendo uma forma de atuação, né, conhecida como constelação sistêmica, e que considera vários aspectos, tá? Então, o primeiro aspecto importante que a gente tem que ressaltar foi que ele percebeu que para um sistema familiar ter equilíbrio, 3 ordens, chamadas, que ele chamou de ordens do amor, deveriam funcionar plenamente. Elas não têm uma ordem, tá? Uma não tem prevalência sobre a outra. As 3 ordens são importantes. Eu vou começar falando do pertencimento. A primeira ordem é do pertencimento. O que é o pertencimento? Todos têm o direito de pertencer ao sistema. Todos. E o que significa pertencer ao sistema, né? Vamos dizer que eu tive um relacionamento muito sério. Eu, por exemplo, posso pegar minha própria história, né? Eu tive um relacionamento sério aos 17 anos, engravidei, não quis casar, e eu achava que Sérgio, pai da minha filha, não pertencia ao meu sistema, porque eu não casei formalmente. Mas descobri ao estudar a constelação sistêmica que eu formei meu primeiro sistema com o Sérgio. Então, eu, Sérgio e Luciana, nossa filha, é um sistema. Então, eu tenho que incluí-lo no meu sistema familiar. Eu tenho que incluí-lo sempre ao me referir à minha família. Então, Sérgio foi o primeiro marido, apesar de eu não ter me casado com ele. Depois, aos 37 anos, eu casei, constituí outra família, e aí eu formei um segundo sistema. Então, o meu sistema familiar inclui o meu primeiro marido, que é o pai da minha filha mais velha, o meu segundo marido e minha filha mais nova. Mesmo que eu não esteja casada mais, o meu sistema completo, né, a minha família, as famílias que eu criei, inclui todo mundo. E, se a gente for pensar, inclui, inclusive, as esposas que Sérgio veio até depois, porque ele teve outras esposas, ele teve filhos, que também fazem parte do meu sistema, tá? Além da Luciana, a Luciana tem 4 irmãos que eu tenho que incluir no nosso sistema. A Vitória tem um irmão que tem que ser incluído no sistema. Todos fazem parte. Essa é uma das ordens que eu vejo com maior beleza, que é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, muitas vezes, quando uma família exclui um determinado membro, inclusive o Hellinger, ele sugere que a gente não trate aquele que não faz parte mais do meu convívio como esse. Por quê? Tudo que a gente exclui, agarra. Toda pessoa que é excluída, ela vai manifestar de alguma forma num descendente. Então, vamos dizer que, por exemplo, vou pegar também exemplo familiar, tá? Que eu não tenho problema nenhum de falar da minha família. Eu tenho noção que meu pai teve 2 filhos fora do casamento, tá? Então, eu tenho que incluir essas 2 pessoas que eu não faço ideia de quem sejam, como membros do meu sistema. Eu tenho que incluir, inclusive, as mães desses irmãos também no meu sistema, apesar de não conhecê-los, nem ter a comprovação de que eles existem, as várias constelações que eu já participei, eu vi que era necessário incluir. Porque senão o que pode acontecer? Pode acontecer um desequilíbrio com alguns dos nossos descendentes, com as minhas filhas, ou com os meus sobrinhos, ou com os filhos dos meus sobrinhos. E como é que pode acontecer esse desequilíbrio? Deles terem um comportamento indevido, deles chamarem atenção por algo negativo, deles quererem, por exemplo, se excluir da família.
não querer convívio, terem comportamentos de distanciamento familiar, como uma forma de representar essas pessoas que a gente não conheceu, que a gente não sabe, mas que são excluídos, ok? Então, o pertencimento é entender que todos que de alguma forma tiveram relacionamentos sérios ou de alguma forma são membros, filhos, mesmo que fora do casamento, eles têm o direito de pertencer àquele sistema, tá? O pertencimento vem dessa linhagem genética, mas ele pode vir também, por exemplo, vamos dizer que eu tive um tio bisavô que cometeu um assassinato e ele foi excluído da família por conta desse crime que ele cometeu. Ou uma tia trisavó que foi louca, que tinha um comportamento indevido, foi internada e ninguém nunca falou dela. Ela também tem que ser lembrada, ela tem que ser incluída no nosso sistema, porque isso depois nós vamos perceber, porque senão alguém vai vir representar aquela pessoa que foi excluída. Inclusive, teve uma coisa engraçada que aconteceu numa constelação que eu fiz, que eu fui constelada, eu contei a história que eu fui trocada na maternidade 2 vezes. E aí, trocada mesmo, tá, gente? Eu nasci à noite, de manhã entregaram um menino para a mamãe, ela falou, não, eu tive uma menina. Era lá no Otaviano Neves, estava passando por uma reforma, e tiveram 16 nascimentos naquela noite. Então, quando foram de manhã entregar o bebê, entregaram o menino. A mamãe falou, não é meu, eu tive uma menina. Entregaram outra menina. Ela falou, não é essa. Aí falou com a enfermeira, olha a pulseirinha, olha o nome que você vai ver, você vai achar minha filha. Então, quando eu contei essa história, a consteladora falou, que bebês que foram esquecidos na família? Teve algum caso de alguns bebês que foram esquecidos? Aí eu me lembrei de uma história que vovó contava, mamãe, minha tia, que minha avó teve um casal, teve gêmeos, né, o Jairo e o Jefferson, que morreram bebês. Eles não vingaram. Mas como naquela época, 1900 e, sei lá, 30 e poucos, né, não se buscava muito saber o motivo da morte, eles foram esquecidos. Aconteceu, morava na fazenda, deve ter tido alguma infecção, os dois morreram. Mas em 1938, uma moça que era considerada filha de criação da minha avó, pôs veneno na comida deles. Vovó comeu, ela estava grávida, minha tia, e os outros não chegaram a comer, não. E vovó começou a passar mal, minha tia desmaiou, minha avó percebeu que a Maria Domingas estava rindo, então ela falou com meu avô, ele pressionou e ela contou que tinha colocado veneno. E ficou-se a ideia que os bebês também foram mortos por ela, já que ela já tinha um comportamento desequilibrado. Então, esses bebês foram esquecidos. Tem gente na minha família que nem sabe dessa história. Então, constelei, né, trouxe esses tios. E durante a constelação, que depois eu vou explicar melhor, eu disse para eles, eu reconheço, eu os vejo, vocês fazem parte do nosso sistema. Justamente para que eles sentissem, para que aquela energia do pertencimento ficasse fixada, ficasse, vamos dizer assim, registrada na nossa família, tá? E dentro do pertencimento também tem outro aspecto importante, que é, quando somos concebidos, nós recebemos 50% de pai, 50% de mãe. Então, na realidade, nós temos que tomar a nossa existência. É o maior presente que nós recebemos dos nossos pais, é a nossa existência. E isso também está ligado ao pertencer. Em mim tem metade do meu pai, metade da minha mãe. E nesses 50% de cada um, nós incluímos também toda a hereditariedade, ou seja, todos que vieram antes estão representados na minha vida atual. E a primeira coisa que nós tomamos quando nós nascemos é a nossa existência.
tudo que um pai e uma mãe fazem, além de nos dar a nossa existência, já é lucro. É um olhar bem interessante, porque aí nós começamos a exercitar a aceitação de tudo como foi. Então, o maior presente que nossos pais nos dão é a nossa existência. Não há como nós retribuirmos isso, tá? É papel da mãe cuidar da nutrição, é papel do pai nos levar pela vida. Então, a mãe nutre e o pai nos mostra o mundo, tá? Dentro da visão sistêmica, isso fica muito claro, esses papéis. Então, a primeira ordem do amor é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Depois eu vou aprofundar nisso quando a gente for falar das compulsões, porque tem uma ligação muito forte com os excluídos. Os desequilíbrios psíquicos têm uma ligação muito forte com os excluídos. A outra ordem do amor é a hierarquia. Os que vêm antes são maiores dos que vieram depois. Então, nossos pais, nossos avós, bisavós, trisavós, vão ser sempre maiores do que nós. Nós devemos respeitar essa hierarquia, tá? E os que vêm depois vão ser menores. Então, os nossos filhos vão ser sempre menores do que nós. Tá? A ausência dessa hierarquia, como eu estava dando exemplo de uma irmã querer ocupar o lugar do pai, mesmo que ela seja mais velha, porque o filho mais velho, ele vai ter uma precedência, né? Ele vai ser maior do que o filho que veio depois, tá? Só que entre irmãos é uma precedência que é mais sutil, tá? Então, muitas vezes, quando um filho trata os pais desrespeitando essa hierarquia, querendo dar ordem, querendo dizer como é que vai ser a vida do pai ou da mãe, querendo mandar na casa, o sistema entra em desequilíbrio, ok? Quando os pais não se colocam, e aqui eu não estou dizendo que pai e mãe não pode ser amigo, não, porque eu não concordo com alguns colegas que dizem que pai e mãe não podem ser amigos. Eu penso ao contrário, devem ser amigos. Só que respeitando a hierarquia, respeitando o fato de que eu sou maior do que meus filhos, tá? Em alguns aspectos, em algumas situações, eu que dou a ordem, eu que vou conduzir o sistema, tá ok? Muitas vezes o desequilíbrio, a gente vê muito esse tipo de comentário hoje em dia, né? E eu acho engraçado porque colocam a culpa nos jovens, nas crianças, e a gente esquece que esses jovens, essas crianças foram educados por alguém. Então, se esse jovem, se essa criança teve atitudes desrespeitosas, né? Teve atitudes desrespeitando essa hierarquia, houve uma permissão aqui de quem devia estar ocupando o lugar de grande. Tá? Isso que a gente deve ter um olhar sempre. Quando eu vejo pessoas falando mal de jovens e de crianças, eu gosto de puxar a orelha e falar assim: presta atenção, quem que educou, quem que criou, quem que permitiu que essa criança desse ordens? Então, uma criança que define como que vai comer, de que jeito que vai comer, como que a mãe deve fazer, a culpa não é dela. A culpa é da mãe, né? A responsabilidade é da mãe, que deixa que a criança dê a ordem, né? Uma criança que faz pirraça em público e tudo, mostra que a mãe e o pai não estão gerindo bem aquele papel hierárquico, que eles têm precedência, tá? A gente costuma falar também que muitas vezes tem casais, é até uma situação que eu vi outro dia numa constelação, que surgiu isso, por exemplo, quando os casais, aconteceu aqui em casa também, né? Quando se casa e que o marido diz para a esposa que ela não deve trabalhar fora, que ele será o provedor, né? Que ele é que vai ser o único provedor financeiro da casa.
que acontece quando ele faz isso? Ele tira a força da mulher. Ele vai tirar o equilíbrio ali. Por quê? Como provedor, ele vai funcionar como um pai daquela esposa. Inclusive, tem casais que têm mania disso, né? Chamar o outro de pai, de mãe. E isso causa uma confusão, inclusive, para os filhos. Quem que é a autoridade aqui? Né? Se minha mãe chama papai de pai, então ela é minha irmã? Será que eu tenho que obedecer minha irmã? Quantas vezes que esses papéis ficam distorcidos por pequenas situações que a gente não percebe? Então, quando a mulher deixa de trabalhar fora, ou o homem, também existem casais que têm essa opção, começa a haver um desequilíbrio ali, tá? Por quê? Porque ela não vai estar produzindo tanto financeiramente e tal, como o outro. Então, é como se o homem se elevasse, ficasse numa posição hierárquica maior do que a mulher. Então, eu pago, eu provenho, eu financio, eu dou ordem. Então, a minha palavra que manda aqui. E muitas vezes, apesar da mulher trabalhar tanto quanto, seja na organização da casa, seja na vida dos filhos, ela fica diminuída naquele papel. Tá ok? Então, essa situação tem que ser muito bem vista. Homem e mulher, marido e esposa, seja qual o gênero, pode ser mulher com mulher, que forma o casal, homem com homem, não interessa. A diferença de gênero não vai influenciar nisso aí. A partir do momento que eu vivo um sistema, o casal tem precedência. Ou seja, o casal, ele se alinha não numa situação de completude, mas dois seres que produzem, que têm um local, que têm um lugar na sociedade, que aí eles podem gerar filhos, que é uma forma de honrar o sistema, tá? Quando eu tenho filhos, eu estou honrando a minha ascendência, eu estou honrando meus pais, meus avós, porque eu estou dando continuidade. Ah, então quem não tem filho desonra a família? Não, tá? Filhos biológicos ou filhos ideológicos, conscienciais. Então, as pessoas que optam por não ter filhos porque elas querem ter uma liberdade maior para trabalhar pelo mundo, elas também estão honrando o sistema que elas representam, ok? Então, pertencimento e hierarquia. É uma coisa que tem que ser observada. Ah, inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não pular uma geração, porque é muito comum entre nós aqui, temos vários casos de avós que criam netos. Então, isso também vai gerar um desequilíbrio. Por quê? Porque ao avô, avó assumir a criação do filho, eu estou tirando poder, eu estou tirando a força do pai daquele filho, do pai do meu neto, tá? E também daqui a pouco a gente vai ver que, segundo o Hellinger, a questão das dependências, dos abusos, podem estar muito ligados à exclusão dessa figura paterna. Mesmo que com boa intenção, tá, gente? Porque aqui, tudo que eu venho trazendo para vocês não é como forma de vocês fazerem uma autorreflexão e se culparem ou se martirizarem porque eu fiz tudo errado. Não, tudo que está por aí está certo também. Que é outra visão sistêmica que eu acho incrível e que eu vou falar também, que é a aceitação de que tudo está certo. A outra ordem do amor, a terceira ordem do amor, que é muito importante, é o equilíbrio entre dar e receber. Temos que estar atento no equilíbrio entre dar e receber. Nós que nos propomos aqui a fazer algo pela humanidade, a fazer algo pelo outro, nós temos que saber que tem limite, que nós temos que ter um equilíbrio no que nós vamos ofertar para o que o outro vai receber. Porque o desequilíbrio entre dar e receber também vai gerar um desequilíbrio no sistema familiar, tá? Então, por exemplo, assim, uma mãe que faz demais.
Uma mãe que cuida excessivamente de todos os cuidados dos filhos, do marido, não permitindo, por exemplo, que eles lavem um copo, uma roupa, que ela faz melhor e tudo, ela, de alguma forma, vai causar um desequilíbrio ali, tá? Porque ela vai se queixar e ela quer ter o reconhecimento. Quando nós fazemos as coisas de forma equilibrada, nós não esperamos o reconhecimento. Nós fazemos de uma forma que fique leve o fazer. Quando esse fazer é exagerado, até pegando o que a Paula falou, da dificuldade de dizer não, a dificuldade de dizer não causa um desequilíbrio. Porque se eu estou fazendo, mesmo que eu não queira, então algo ali vai ficar desequilibrado. Eu não estou fazendo espontaneamente, eu não estou fazendo porque meu tempo está sobrando, eu não estou fazendo porque eu realmente gostaria de estar ali. Então, isso vai gerar um desequilíbrio. Inclusive, é interessante que na visão sistêmica, muitas vezes, a gente tem muita queixa assim, porque minha esposa gasta demais, mas vamos investigar o que o marido está fazendo ali de errado, porque às vezes ele está tendo um caso extraconjugal e a esposa não está atenta a isso e nem deseja ter um caso extraconjugal, ela vai começar a gastar muito, que é uma forma de equilibrar, tá? Então, a gente começa a olhar para muitos comportamentos compulsivos, muitos comportamentos exagerados, como forma de compensação de algo que está encoberto. Que foi outra coisa que o Hellinger observou bem. Bom, essas são as 3 ordens, depois, na hora que eu abrir para perguntas, para a gente conversar, a gente aumenta mais, né, a visão, o entendimento sobre isso. Uma das coisas que o Hellinger mais observou foi que nas constelações, nos atendimentos, de acordo com a visão sistêmica, sempre tem algo oculto. Sempre tem algo que não foi trazido para aquele sistema. Então, como eu falei, pode ser um excluído, podem ser abortos espontâneos ou não. Antigamente mesmo, as mulheres não tinham muito controle sobre se aquilo era só a menstruação ou se era um aborto. Não existia tanta prática de visita a médico, né? Tanto que muitas mortes aconteceram até o princípio do século passado em função disso, que os atendimentos, os acompanhamentos médicos eram muito precários, né? Os partos eram feitos em casa. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabia que tinha abortado, e esse bebê que não vingou, né, que não veio à vida, é considerado algo oculto, ou alguém que foi excluído. Então, muitas vezes também ele vai ser trazido de alguma forma no comportamento de algum descendente, tá? E o Hellinger, falando um pouquinho mais sobre o que seria a constelação, não sei se vocês já ouviram falar de campo morfogenético. Então, eu vou explicar de onde que surgiu esse termo para entender o que acontece numa constelação. Os cientistas foram para 2 ilhas separadas, sem contato nenhum, sem ponte para atravessar de uma ilha para outra, e começaram o chamado experimento dos 100 macacos, tá? Então, a pesquisadora entregou uma batata doce para um macaco, para o líder do grupo. Ele cheirou, ela cheirou, né, porque era uma fêmea, ela cheirou, experimentou, e a partir daí o grupo começou a comer e a querer comer a batata doce, tá? Quando chegou no 100º macaco, na outra ilha, que não tinha contato nenhum com essa ilha, o primeiro macaco líder começou a comer batata doce também, tá? Então, o que eles observaram? Mesmo em distância, quando um determinado grupo de pessoas começa com o comportamento, quando chega a um determinado número de pessoas, animais, o que for, isso atinge outra área,
mesmo que não tenha comunicação. E logo depois, quando os outros macacos da ilha começaram a comer batata doce, a pesquisadora jogou uma batata doce ou foi a macaca, né, que jogou a batata doce no mar, e quando ela foi comer a batata doce, ela sentiu que ficava melhor ainda, porque salgou, né, e o experimento se repetiu, e a situação se repetiu. Há várias pesquisas nesse campo, quem tiver querendo aprofundar mais, pode pesquisar, que há várias pesquisas nesse campo. Procurem pelo centésimo macaco, que é como conhecido o campo morfogenético. Então, o que seria uma constelação sistêmica? É a gente se agrupar ou trazer um tema para ser tratado e o campo de quem está ali presente pode ser eu e o constelado, pode ser eu e um grupo de pessoas, né? Ele vai trazer informações. O campo morfogenético vai trazer informações relacionadas àquele tema, seja ele específico daquela pessoa, ou seja um tema que é específico do grupo. Então, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui em plena pandemia, isolamento, nos encontrando toda terça-feira às 20 horas, ficando 2 horas ou mais conversando, querendo nos aprofundar nesse assunto, significa que nós temos características ou pontos em comum, todos nós, tá? Seja pelo desejo de ajudar, seja pelo interesse de estar fazendo algo de útil à sociedade, seja porque nós vivenciamos os mesmos problemas que nós nos dispomos a tratar. Sejamos nós mesmos como compulsivo, seja o convívio de nós mesmos com pessoas compulsivas na nossa família, tá? Então, todo encontro, ele vai trazer esse campo, e esse campo é repleto de informações. Por isso que desde o princípio eu tenho falado com vocês para trabalhar o preconceito, trabalhar o drama, porque nós vamos nos identificar muito com aquilo que chegar até nós. Todos nós vamos estar presentes, trazendo energias, informações, tanto na genética, quanto no nosso campo, a respeito daquilo que a gente vai lidar. Então, a prática do não preconceito, a prática do desdramatizar o assunto, vai nos ajudar a enxergar, como foi falado em outra aula, o nosso lado sombra também, o nosso lado que é compulsivo, para que a gente não interfira. Porque muitas vezes, vocês lembram que eu te falava dos... É muito legal quando a pessoa chega contando, tá, mas eu parei de fumar de uma hora para outra. Um dia eu cheguei com mais cigarro no bolso, falei, não fumo nunca mais. E pronto, acabou. Que lindo, parabéns. Isso aconteceu com você, mas não quer dizer que o outro vai ter a mesma facilidade que você para fazer esse processo. Como eu comentei sobre a cirurgia bariátrica, né? Não adianta simplesmente reduzir o estômago, reduzir a sua forma de comer, se você não mudar a sua mente gulosa. Se você não descobrir o que te leva a essa compulsão. Tá? Porque quando nós começamos a investigar a nossa família, a gente vai descobrir que existiram muitos casos para trás de exclusão, de fome, de abuso, de comportamento indevido. Quantos que nós excluímos no passado, que nós não temos nem ideia que eram nossos parentes? Quanta família mudou até de nome para não estar associado àquela pessoa que teve uma história ruim, tá? Então, quantas vezes que esse comportamento que eu tenho hoje, de esfomeada, pode ser em função dos meus parentes que vieram da Itália no princípio do século passado, porque estavam passando fome lá. Até teve uma situação interessante,
que uma prima contou que foi até a cidade natal da minha avó para tentar ver questão de cidadania italiana, e ela, o filho, a nora e os netos chegaram lá na hora do almoço. E na Itália, em algumas cidades, as restaurantes se fecham na hora do almoço, né? E elas chegaram lá com muita fome. Eu falei, Ione, eu nunca senti tanta fome. E tivemos que esperar até 2, 3 horas da tarde para que alguém nos recebesse, a prefeitura abrisse para que a gente pudesse se orientar e arrumar até um jeito de comer. Eu falei, olha que interessante, Margarete. Nossos parentes que vieram de lá por quê? Por causa da fome. No final do século XIX, princípio do século XX, eles passaram um período de muita fome lá na Itália. E foi uma viagem difícil, né? Então, como que uma visita na terra natal da minha avó, ela vivenciou aquilo que aconteceu com os nossos parentes, aquilo que aconteceu com os nossos ascendentes. Então, quando você começa a observar a vida por essa visão sistêmica, você começa a encontrar também muitas respostas, e respostas menos dolorosas, e respostas que ajudam a explicar por que que muitas vezes aquela situação está acontecendo no nosso sistema, ou no sistema daquele que nós vamos acolher, tá? Então, olhar para os excluídos. Esse é um exercício que o Helling, ele pede em todos os seminários que ele participou. Inclusive, os livros que existem de constelação sistêmica, a partir do trabalho do Bert Helling, ele trabalhou, ele atuou de forma bem ativa durante mais de 40 anos, ele faleceu ano passado, e já ano passado ele já não estava atuando mais. Os livros dele são escritos a partir de seminários, de constelações que ele realizou. Porque ele não sentou para escrever, não. Ele falou, ó, quem quiser que escreva aí, que eu vou dando a explicação na hora. Porque é um aprendizado contínuo. Por isso que eu me identifiquei tanto também com esse sistema, com essa técnica, com essa ferramenta de trabalho. Porque, igual eu já falei para vocês, não adianta a gente programar coisa demais, porque sempre vai ser uma surpresa. Quem já assistiu minhas reuniões de família sabe que, por mais que eu programasse alguma dinâmica para ser feita, o que aparecia na hora é que comandava. Muitas vezes eu tinha que interromper aquilo que eu tinha elaborado, falar, porque chegou um caso ali que precisava de outro tipo de acolhimento, que precisava de uma escuta, que precisava de um esclarecimento. Inclusive, muita gente me falava, Ione, você não cansa de repetir a mesma coisa, não? Eu falei, não, quer ver? A pessoa já está aqui na 10ª reunião, já entendeu aquele assunto, lá vem ela, né? Quando houve um caso triste, lá vem ela, ai, nossa, coitada, meu Deus, eu falei, que cara é essa? Você já não entendeu que precisa parar de fazer drama? Como assim você voltou a estaca zero só porque surgiu um caso novo? Então, o quanto que a gente tem que estar atento à energia que está no grupo, que está ali naquele momento. Porque muitas vezes ela diz respeito a mim, não amo do sujeito que está trazendo. Mas é quando eu fico doidinha para resgatar todo aquele drama, todo aquele sofrimento. Lembra que eu falei? Tem gente que gosta de estar nesse lugar de sofrimento. Tem gente que gosta de estar no lugar de vítima, sabe? E fica uma disputa, né? Quem é mais vítima aqui? O sujeito que apronta ou eu que sofro com o que ele apronta? Tá? Porque a gente se vê, como eu expliquei do equilíbrio entre dar e receber, a gente se vê, esses papéis estão sempre acontecendo. E muitas vezes a pessoa está até bem, outro adoece. Ou o outro já estava doente, mas o problema do outro não aparecia, porque só dava atenção para aquele ali, né? Afinal de contas, aquele ali chama mais atenção, porque também a gente elege. Elege a droga, elege o comportamento. A gente está sempre elegendo o tipo de comportamento que me incomoda mais. Quantas vezes que eu atendi família desesperada porque o outro estava lá abusando de cocaína, de maconha, e convivia com o alcoolismo. Eu já contei esse caso aqui. E o alcoolismo pode. E que vivia com a pessoa compulsiva com o jogo. Ah, o jogo pode, bobagem. Por que que a gente separa
essas situações, né? Às vezes, a pessoa até, ela escolhe aquilo ali para tamponar o outro problema. Enquanto eu estou chamando a atenção ali do sujeito que está usando droga, ninguém está reparando tanto que eu estou comendo. Enquanto eu estou reparando o outro que está comendo para caramba, ninguém está reparando que eu estou arrumando um monte de casos fora de casa, porque eu sou compulsivo por sexo, sabe? Então, quantas vezes que a gente se confunde, porque a gente elege. Então, quando eu falo do drama, é um trabalho mesmo, do drama e o preconceito, que a gente tem que trabalhar toda hora, todo dia. Tem que se questionar por que que eu falei aquilo, por que que eu me incomodei tanto, mas não com o caso do outro, comigo. O que que isso está me afetando? Então, justamente a constelação sistêmica, ela vai acontecer nesse sentido, que quando se juntam pessoas, que tenham duas pessoas, e que colocam um tema num campo, num local, a situação vai se manifestar. Mesmo que eu não saiba o que está sendo tratado ali. Tá ok? Hoje é que eu entendo como, por que muita gente olhava para mim e falava assim, nossa, você fez uma cara igualzinha que eu faço. Nossa, você falou igual meu filho falou com você. Hoje é que eu entendo que todo grupo forma um campo. Então, se você está aberto, se você não tem preconceito, se você não dramatiza a situação, você está aberto a perceber o que acontece. Lembram da aula passada, onde eu falei? Que eu já comecei a dar umas dicas de que tipo de ação que nós deveríamos ter para poder ajudar de fato, né? Que era justamente se abrir para observar, para perceber, compreender, para depois nós agirmos, intuir e agir. Essas também são ordens da ajuda dentro de uma visão sistêmica. Porque nós temos que ter o cuidado de não atuar de uma forma que vá interferir negativamente naquele sistema. Até antes de começar aqui, eu peguei um dos casos de que o Hellinger trabalhou, de um rapaz que tinha problemas com droga. E era um seminário para terapeutas. Então, o terapeuta, né, era participante, ele trouxe, eu estou atendendo um rapaz que usa droga e vive numa instituição. E aí o Hellinger virou e falou assim, tá, e o que você quer trabalhar desse rapaz? Eu tenho medo que ele se mate, porque ele tem muitas falas de autoextermínio. E o Hellinger virou e falou assim, você acha que você está apta mesmo a ajudar essa pessoa? Você acha que você está apta para atender esse caso? Pois eu acho que não. Porque se você tem medo que ele vá se matar, você já está interferindo no processo dele. Você já está colocando um sentimento que é seu. Então, eu vou constelar de outra forma. Aí o Hering pegou um representante para o rapaz e um representante para o pai do rapaz. E pegou um outro representante e mandou o representante deitar no chão, como se estivesse morto, tá? E ali ele foi observando os movimentos que aconteceram. Então, o rapaz ficava olhando o tempo inteiro para o morto, que já é uma dica. Ele está preso a alguém que morreu, alguém que está excluído, porque a morte muitas vezes exclui os familiares, né? Algumas tradições, algumas culturas valorizam essa lembrança de quem já foi. Outros não, morreu, acabou, deixa para lá, né? Mas algumas culturas, né, inclusive os cemitérios, né, tem essa representação de que eles sejam lembrados, que o nome fique gravado. É uma forma de estar sempre incluindo aqueles que já se foram. E o Helling colocou o pai ao lado do menino, o representante do pai dele ao lado do representante do rapaz. E ele notou que tinha uma ligação dos dois, sabe? E pediu à terapeuta participante que se afastasse, porque quando ela entrava,
o menino se retraía. Então, ele deixou bem claro para ela: olha, a dificuldade, às vezes, de algumas mulheres de trabalhar na assistência é porque elas se colocam como mães, e elas se colocam entre o filho e o pai. Isso é uma coisa que a gente observa muito na nossa sociedade. Às vezes, existem muitos pensamentos que são equivocados, tipo, coisas que são de mulher, coisas que são de homem. Gente, a única coisa que difere um pai de uma mãe é a gestação, porque apenas a mulher é capaz de gestar e de amamentar a partir do próprio corpo. Agora, o resto tudo, o homem tem capacidade de fazer, desde que seja permitido e ensinado. Então, qualquer homem, eu, por exemplo, eu tenho esse exemplo em casa, que minha mãe se separou no ano que eu nasci, e meus 3 irmãos, como eles eram mais velhos, um tinha 18, o outro 16, o outro 15, ou 14, ou 13, não sei, meus 3 irmãos cuidaram de mim, porque como eles eram os mais velhos, né? A minha irmã mais velha tinha 12 e a outra tinha 4. Então, como a mãe separou e voltou a trabalhar fora, meus irmãos foram ensinados a cuidar de bebês e de crianças. E cuidaram muito bem. E quando eles foram pais, eu percebi, eu observei e eu assisti eles trocando fralda, eles dando mamadeira, eles fazendo comida, fazendo todo o trabalho que muitas vezes existe essa visão romântica de que é tarefa feminina. Nananina, não. A paternidade e a maternidade têm o mesmo peso. Vão existir situações onde que a mãe vai ter uma força maior, que é da nutrição, e o pai vai ter uma força maior, é de que levar o filho ao mundo, tá? Então, a mãe nutre, a mãe ajuda no processo de chegar ao sucesso, mas ao sucesso não significa ser bem visto, não. É a pessoa estar satisfeita naquilo que ela faz. E o pai é que apresenta o mundo. Então, muitas vezes, a ausência paterna, por conta de uma cultura que exclui o pai, que muitas vezes a mulher nem deixa o pai pegar o bebê, ou trocar fralda, ou dar comida, porque vai fazer errado, ela já se coloca, já se interpõe. Não, não, deixa que eu faço. E esse interpor, ele atrapalha muito, tanto nos primeiros momentos como no futuro. Tá ok? Então, nós temos que começar também a repensar na forma que o casal conduz a educação dos filhos e o cuidado com os filhos. Anotem isso aí, viu? Não existe tarefa específica para homem ou com mulher. E não existe tarefa específica para homem que uma mulher não possa realizar. Todos nós temos os 2 componentes no nosso corpo. Se eu tenho 50% de pai e 50% de mãe, eu tenho meu lado masculino e meu lado feminino. A feminilidade não indispõe o outro lado que eu posso ter de força, de coragem, de características que nós acreditamos que pertençam só a um gênero. Nós temos a mesclagem dos 2. Então, tem momentos da vida que a mulher é mais feminina, mas tem momentos que ela adquire força, coragem, atributos que muitas vezes a cultura diz que é só do homem. E o contrário também. O homem, ele traz o lado masculino e o lado feminino. Então, muitas vezes, a gente existem até, ligados ao preconceito, né? Pessoas que desclassificam o homem porque ele tem uma característica, ele tem um comportamento que é dito culturalmente, do feminino. Então, ele é mais cuidadoso. Hoje em dia, nem tanto, vocês verem quantos homens que estão aí hoje em destaque na cozinha, né? Quantos homens que são chefes cozinham muito bem, melhores que muitas mulheres. Mas não quer dizer que a mulher cozinha mal, que ela não é uma boa mulher. Vocês entendem? Que isso que a gente tem que parar de comparar.
Conheço, tem uma história aí de uma caminhoneira no Brasil, que é uma história fantástica. Acho que ela já está beirando os 80 anos e dirige caminhão até hoje. E ela é uma excelente motorista. Então, quantos pensamentos automáticos a gente anda comprando por aí, separando atributos como se fossem próprios de um gênero, que não são. Então, nós mulheres temos que estar atentas para não tirar a força que é a relação do filho com o pai, a relação da filha com o pai. Cada um vai ter uma relação muito especial, tá? Tanto a filha precisa da figura paterna, quanto o filho precisa da figura paterna. Eu estou ressaltando esse aspecto, gente, porque em 30 anos de trabalho com famílias, a presença masculina era mínima. Eu falo sem medo de errar que não chegou a 5% em 30 anos. E olha que foram milhares de pessoas que eu encontrei nesse caminho. Foram milhares, mais de 20 mil, muito mais. Então, a presença masculina não chegava a 5%. E por quê? Né? Por que que o homem se abstém de estar nesse lugar de cuidador? Por que que o homem se abstém de estar nesse lugar de buscar ajuda? Que é uma coisa muito importante, principalmente nos processos de recuperação. Ser visto pelo pai é tão importante quanto ser visto pela mãe, porque mãe já olha, mãe já é treinada, né? A gente recebe um treinamento intenso, porque saiu daqui de dentro, já vira 24 horas de olhar, já vira 24 horas de vigília. E o pai, ele tem que participar desse processo também, mas por questões culturais, ele se distancia. E ao se distanciar, ele acha que ele não é imprescindível. Já ouvi pai falando, não, o filho tem que ficar com a mãe mesmo, porque mãe que sabe cuidar. E muito dos dramas, dos adoecimentos que as pessoas vivem, está nessa função paterna que não foi vivenciada. Nessa relação do filho com o pai. Muitos deles encontram substitutos, ok. Mas aquele que gerou, aquele que contribuiu com 50%, ele tem que ser visto, porque senão a gente exclui, e tudo que é excluído agarra. Tudo que é excluído, todos que são excluídos vão trazer um desequilíbrio, tá? Inclusive o Hellinger tem uma parte muito legal que ele fala da adoção, né? Mesmo que não se conheça os pais adotivos, é importante vivenciar o agradecer a sua existência, aqueles que te deram 50% de cada um. Inclusive, outra coisa que é muito interessante, quando eu estava falando sobre o certo, né, na constelação sistêmica, também na visão sistêmica, nós não consideramos o que é certo e o que é errado. Por quê? Existem, eu vou até adentrar um pouquinho nisso aqui, que eu acho que vai ajudar a entender bem o que nós estamos lidando, o que nós vamos lidar. Existem vários tipos de consciência, são 4 ou 5 tipos de consciência. A boa consciência, a má consciência, a consciência da alma, a consciência coletiva. O que é a boa consciência? A boa consciência é aquele comportamento, é aqueles valores que fazem parte de um sistema. Então, numa família judaica, a boa consciência vai ser vivenciar os preceitos da religião judaica. E para que vocês vejam isso claramente, eu sugiro o filme, a série, minissérie Nada Ortodoxa. Vocês acham ela na Netflix. É muito legal, porque lá dá para ver todos esses tipos de consciência que existem. Então, num determinado sistema, num determinado clã, a boa consciência vai ser aquilo que rege a família há muito tempo.
Na família Odebrecht, por exemplo, a boa consciência vem lá do velho, né? Dizem que ele entrava na empresa de manhã e cumprimentava os engenheiros assim, aí, já comprou, já negociou com seu fiscal hoje? Essa era uma boa consciência da família. Então, tem vários exemplos por aí. Aí, existe um membro da família que não se comporta de acordo com aquilo. Então, teve o Marcelo Odebrecht lá que entregou todo mundo. Ele agiu como má consciência para aquela família. Mas ele agiu como boa consciência para o país, para a coletividade. Então, nós temos que observar isso também. O que muitas vezes, para mim, é uma má consciência, naquele sistema é uma boa consciência. Então, por exemplo, no sistema familiar, onde o consumo de álcool é alto e é bem-vindo, aquela pessoa que não quer consumir álcool, mas ela quer consumir maconha ou cocaína e tudo, ela se torna má consciência. E ela é excluída. Mas vou dar uma dica para vocês. A má consciência de um sistema é a que dá continuidade ao sistema. Se o sistema continua funcionando só dentro daquela boa consciência, daquilo que mantém aquele sistema, ele tende a se extinguir. Quando um sai fora daquele grupo, daquela situação, ele está dando continuidade àquele sistema. Então, o que é considerado má consciência é aquilo que não diz respeito àquele determinado sistema. Tá ok? E a má consciência, ela pode ser uma boa consciência em relação à coletividade. E tem a consciência da alma. Quando a gente atinge, quando nós conseguimos perceber a nossa missão, o nosso, vamos dizer assim, o nosso destino, nós estamos seguindo a consciência da alma. Então, vou voltar ao meu exemplo, né? Quando eu falei que eu queria fazer psicologia e minha mãe não queria de jeito nenhum, tentou me corromper, te dou um consultório dentário se você formar em odontologia, mas psicologia eu não vou te ajudar em nada. Eu fui a má consciência. Eu não fiz nem medicina, nem engenharia, nem odontologia, que eram os cursos comuns na família. Eu escolhi a psicologia, né? Então, eu agi como má consciência. Mas, quando eu descobri a psicologia clínica, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar dentro daquilo que me daria um retorno financeiro, para eu provar que a psicologia era uma boa, né? Mas eu estava agindo contra o meu desejo de alma, a consciência da minha alma, que era ser psicóloga clínica. Então, quando eu tenho a depressão e logo em seguida eu descubro a psicologia clínica, eu encontrei a consciência da minha alma, que é justamente trabalhar com aquilo que eu amo, mesmo que no meu sistema seja visto como má consciência, e que eu consiga me adequar a determinadas consciências da coletividade, porque não é todo sistema social que existe por aí que concorda, nem que gosta, nem que aceita a minha forma de trabalhar. Tá ok? Então, essas são algumas visões da teoria sistêmica, que não foi invenção do Hellinger, tá, gente? O Hellinger foi uma pessoa que teve coragem de atuar. Teve coragem, inclusive essa palavra é muito linda, porque coragem são as junções do core, coração, e agir, e ação. Então, quando nós agimos com o coração, quando nós temos coragem, a gente faz algo de bom, muito bom, tá? Então, é preciso coragem para a gente encarar esse projeto, que a gente comece a atuar para poder ajudar as pessoas que queiram ser ajudadas. Lembre-se sempre disso. E nós temos que ter um olhar de muito respeito, porque eu não posso chegar num sistema de alguém e dizer que aquele sistema está errado.
tá? Uma família de, por exemplo, tem país, aquele país na Europa, os romênios, se não me engano, eles são conhecidos por gostarem de roubar. Então, tem famílias de ladrões, né? A família, todo mundo é ladrão. Se um resolve parar de roubar, ele vai ser considerado má consciência. A boa consciência é roubar. Então, aquele que volta para casa sem objeto de roubo, ele é mal visto. Então, quantas vezes que nós vamos encontrar situações, ou nós mesmos vivemos aflições, por considerar que o comportamento do outro não é adequado, porque eu acredito que aquele comportamento que a vida inteira eu ouvi é que é o certo. Quantas vezes que a gente não questiona coisas que foram trazidas de lá da origem, né? Da minha avó. É igual a história, tem história, não sei se já foi contada aqui, né? Da mãe que foi fazer um peixe e na hora de fazer o peixe, a filha virou e falou assim: mãe, por que você corta a cabeça? Ah, porque eu aprendi assim com sua avó. Aí ela foi na avó perguntar: ô, vó, por que corta a cabeça do peixe para pôr no tabuleiro? Ah, sei lá, minha mãe que me ensinou assim. A bisavó era viva e falou lá: ô, Bis, por que você tira a cabeça do peixe para assar o peixe? Ela falou: ah, minha filha, lá na roça o forno era muito pequeno, o tabuleiro também. Então, para caber o peixe inteiro no tabuleiro, eu tirava a cabeça. Eu cortava a cabeça para caber dentro do tabuleiro. Então, quantas informações são passadas de geração em geração, não como a coisa certa, tá? Fica parecendo que o jeito certo de fazer o peixe é aquele, mas na realidade aquilo dizia a respeito aquela situação, ao forno pequeno, à panela pequena, ao tabuleiro pequeno. Então, quantas vezes que nós continuamos repetindo comportamentos passados, porque nós acreditamos que aquele comportamento é o certo, que nós acreditamos que nós estamos protegendo, que nós estamos evitando, e nós não temos esse poder. Não pensem vocês que nós vamos ser os heróis que vamos evitar mortes, overdose, divórcios. Pelo contrário, talvez a nossa forma de atuação vão fazer a pessoa despertar para aquilo que ela não quer fazer parte mais. Muitas vezes nós vamos descobrir que aquele sistema que ela vive é que adoece. E sair do sistema, só ele, vai ser benéfico. Tá? Porque muitas vezes a família quer consertar, a família muda inteira, mas o problema continua. Tanto que eu vejo famílias fazendo mudanças geográficas que não funcionam. Porque a família continua junta. E o problema está ali, no desequilíbrio que há ali. Então, não é culpar a família de que exista abuso de droga ou outros tipos de compulsão, mas é informar para vocês que, geralmente, toda a origem dos problemas está, sim, no sistema familiar. Seja no atual, seja no passado, que a gente nem tem ideia que aconteceu, tá? E vai ser uma experiência muito gostosa, porque eu pretendo passar mais para vocês, né? Depois a gente vai ver, né? Hoje eu estou encerrando a quarta aula, mas não quer dizer que a gente vai parar, não. Inclusive, eu gostaria que vocês trouxessem as questões para poder desenvolver mais temas relacionados seja a visão sistêmica, seja essa visão da psicologia sistêmica ou da constelação sistêmica, que como eu não lembro o nome de quem estava lá na primeira reunião, que foi lá na Cruz Vermelha, que falou que a constelação sistêmica tem sido usada na justiça com muito êxito. Muitos processos que poderiam durar anos por mal entendidos, seja processos patrimoniais, ou de dissolução de sociedade, de divórcio e tal, tem sido resolvido com as constelações. E vou dizer para vocês, as novas constelações são muito mais fáceis de fazer do que a gente imagina, né? Só não vou fazer hoje aqui, mas a gente pode combinar um momento, inclusive, de fazer
online, que é muito legal como que as questões podem aparecer e como que as questões podem ter uma solução, ou uma solucinha, né? Como eu já falei com vocês, não vou usar palavrão, né? Solução. A gente pode pensar nas solucinhas, que um tanto de solucinhas podem gerar uma solução. Bom, eu acho que eu passei o recado, eu espero que tenha sido claro para vocês. E aí, queria ver quem quer abrir aí, quem quer perguntar, quem que gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Por favor, sejam bem-vindos, dialoguem comigo, que eu me sinto muito só aqui. Podem abrir as câmeras, o microfone. Quem quer anfitrião aí? Amarildo quer puxar? Paula? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, é Fernanda, tudo bem? Ei, Fernanda, tá boa, querida? Tudo bem. Eu gostei muito desse comentário seu a respeito do sistema na questão de excluir, sabe? E também a observação em relação à paternidade, à hierarquia, a presença do pai também na família. Eu mesma sou uma pessoa que não, assim, não convivi muito com meu pai, né? Meus pais se separaram, era adolescente, estava com 13 anos de idade, e eu vivi, assim, dramaticamente na minha vida a falta do meu pai, assim, em momentos que eu precisava de ter a figura paterna ao meu lado, que me amparasse, e eu não pude, né, desfrutar disso. E realmente eu vejo isso é um desequilíbrio. E também vejo isso hoje na vida dos meus filhos, porque eles também não têm o convívio do pai deles, assim, né, tão presente na vida deles. E isso foi uma coisa que eu observei que chamou bastante minha atenção, que realmente eu acho que tem uma relevância muito grande na vida da pessoa que não tem que tem essa falta, ou seja, é perneta nessa questão, né? Tá coxo ali, porque Aham. é como se faltasse um pedaço que vai complementar aquela história, vai dar um suporte completo, né? É a parte que eu acho que é o completo, que é o todo, né? Vai ficar faltando. Inclusive, Fernanda, quando a gente pensa que 50% da minha composição é do meu pai, 50% é da minha mãe, quando eu quando esse pai foi excluído, é como se eu excluísse 50% meu. Aham. Então, esse lado faltoso, sabe? Ele vai ser preenchido de alguma forma. Então, às vezes, eu vou preencher com cigarro, ou com a comida, com a bebida, sabe? Com o jogo. Quer dizer, a falta, né? E tem algumas situações onde que a gente não pode fazer nada. Que se esse pai não quer estar presente, eu não vou poder obrigá-lo, mas nós podemos criar uma representação, sabe? Como se fosse um bate-papo à distância, sabe? De olhar para esse pai e dizer: eu te vejo e eu honro você. E eu peço que você me abençoe para que eu possa seguir minha vida. Eu sinto muito que você não pôde ser o pai presente, mas eu entendo. Eu olho para isso, aceito, concordo e deixo isso com você. Hum. Porque a opção de não querer estar aqui foi sua. Mas eu te vejo. Então, só de fazer um diálogo assim à distância, mesmo que ele não esteja mais vivo e tudo, isso já vai trazer uma força para a gente muito grande. É uma aceitação, na verdade, né? Exata, aceitar tudo como foi. Tem um livro do Bert Hellinger, que é Conflito e Paz, que foi um livro assim que eu estudei nessa quarentena, e que é maravilhoso, e que a conclusão final é que o contrário de conflito não é paz, é aceitação. Quando nós aceitamos a história como foi, como é que nós temos condição de modificar. Todo
toda briga, todo impasse, ele vai dar manutenção ao problema, ao conflito. Ele não vai gerar solução. Nós temos que estar atentos o tempo inteiro a mediar. Então, assim, mas como que eu vou falar com o cara para pedir bênção para um cara, o pai dele, que foi assassino, traficante, não sei o quê. Mas é o pai dele. Se eu não honrar, se eu não olhar para esse pai e honrá-lo, eu vou estar desonrando uma parte que é em mim, porque a gente vai dar continuidade. Se eu não aceitar que meus pais, outro erro que a nossa cultura comete é de colocar pai e mãe em pedestais de perfeição. É a imperfeição que dá continuidade à vida. Gente, imagina se a vida fosse retinha, linear. Já falei sobre isso aqui também. É igual a batida do coração. Quando a batida do coração está linear, você está morto. E morto você não faz nada. É preciso movimento para que a vida continue. Então, os conflitos, eles são necessários para dar continuidade à nossa existência. Essa ideia de que tem que padronizar tudinho é um equívoco. Que todo mundo tem que ser igualzinho é um equívoco. Por isso que eu comecei falando com vocês de despreconceitualizar em tudo, em aparência, em escolhas, profissão. Não interessa se o cara é ladrão. Escolheu isso. Eu só vou ter que deixar bem claro para ele que na presença dele eu vou ser mais cuidadosa. Inclusive, já teve uma vez que eu conversei com um paciente meu, que eu falei para ele, e aí, você me considera pra caramba, você me tem como parceira e tal. E se você roubar a minha filha, por exemplo? Não, Ione, vai ser mal. Eu falei, pois é. Então, eu comecei a ajudá-la a refletir quantas pessoas queridas que ele poderia atingir pela escolha que ele fez. Mas eu nunca o tratei como inferior dentro do consultório. Pelo contrário, viu, gente? Foi um dos pacientes mais incríveis que eu já atendi até hoje. Quanto mais da pá virada, mais errado, mais eu vejo como desafio, porque eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. E muitas vezes a inteligência deles não é bem aproveitada nessa formalidade, nessas formas que a gente tenta dizer que é o melhor para todos. Por isso que eu falei na outra aula que nem sempre a disciplina, a imposição disciplinar vai ser positiva. Funciona lá no local, lá no quartel, lá na clínica, toque de recolher, hora de acordar, sabe? Eu lembro que uma comunidade que eu fui visitar uma vez, que depois do almoço os meninos não podiam encostar no sofá, porque isso era atitude malandra. Me poupe. Sabe? Começar a estereotipar que, né, a pessoa que usa droga, ela vai ter sempre o mesmo comportamento? Não. Conheço um monte de gente que gosta de sentar esparramado, que não tem problema nenhum. Como assim que a postura ereta é sinônimo de integridade, bom caráter, boa índole, né? Diga, Fernanda. Então, se for por esse aspecto aí, eu sou malandro demais, porque eu adoro encostar depois do almoço. E eu? Não é? Então, tem algumas visões que elas são equivocadas, né? Nós temos que estar atento aos comportamentos que a pessoa tem, o que ela pode melhorar, o que ela pode modificar, mas não dentro daquilo que eu acho que é melhor. Porque senão a gente estaria igual naquele filme The Wall, né, do Pink Floyd. É um monte de gente entrando na maquininha e saindo um monte de salsicha, todo mundo igual, né? Salsicha, todo mundo igual. E não é por aí. O maior respeito que a gente tem que ter é pela diferença. Cada um tem um jeito, cada um tem um modo de ser, de se apresentar, né? Quando é igual aquela brincadeira que eu fiz, liguem todas as câmeras aí para que a gente possa se ver. Somos todos diferentes. E não tem que disputar aqui quem que é mais bonito, quem que não é. Cada um tem uma beleza que é ímpar.
Então, também os comportamentos nós temos que olhar como uma beleza ímpar. Só aqueles que trazem prejuízo, e quando a pessoa nota que aquele comportamento dela tem sido prejudicial, aí sim nós podemos atuar e ajudar, né? Mas alguém quer falar? Alguém tem alguma pergunta? Ô, gente, se tiver mandado no chat, eu peço, por favor, que leiam para mim. Se tiver alguma pergunta aí no chat. Rony, boa noite. Boa noite, Paula. Bem, meu amor. Ah, Vou ler para você. Eu falei que tá no chat, tá? Que eu achei a tá. palestra excelente, te dei os parabéns. A Maria falou que adorou a palestra de hoje. E eu esqueci o nome dele, da Cruz Vermelha. Bateu palminhas e falou que estava excelente. Eu adorei. Você tá de parabéns, tá? Que bom, Achei gente. sensacional. Shirley. É. Shirley, que é da Cruz Vermelha. Ai, que Mandou ótimo. aqui, te dando os parabéns também, tá? Batendo palminhas. O Que pessoal bom, adorou. que bom. E a gente pode aprender juntos, né? Porque a vida é um aprendizado. Alguém mais quer falar? Alguma dúvida? Renata quer falar? Marildo? Jaqueline? Muita novidade para mim, Oni. Gostou? Muito bacana, muito interessante. A gente precisa aprofundar mais nisso, assim, até para, né, para entender, né, o que eu teria como dúvida, sabe? Mas eu achei muito bacana, porque uma coisa que eu queria te perguntar, assim, qual é a forma de não sei se minha pergunta vai ser, né, ridícula, assim, mas eu quero, assim, né, na possibilidade, por exemplo, a gente pega o compulsivo, o usuário de droga e tudo, a forma de tratá-lo nessa situação. Sempre incluindo. É dizer para ele: eu te vejo, eu te amo. Eu Uhum, sinto muito pela sua escolha, se ela te faz infeliz ou distante, mas eu aceito e concordo. Que é uma forma que eu já trabalhava, né, Renato? Você é sabe verdade. disso. Tem muito Quando eu a te ver com isso. conheci, você lembra, a Renata viveu uma situação, quando o filho dela foi liberado, ela me ligou desesperada e falou: Ione, o que eu faço? Acabaram de ligar aqui que o Lucas está vindo, o que eu faço? Falei: enche ele de beijo. Ela ficou: oi? Eu falei: enche ele de beijo. Abraça teu filho, diz para ele o tanto que você ama. E foi assim, surpreendente, né? Porque o Lucas estava acostumado sempre a ser rechaçado, xingado, colocado de castigo, isolado. E aquilo foi o primeiro passo para um monte de mudança. É igual às vezes a Renata fala: ai, tem muita coisa que ainda permanece, mas tem muita coisa que mudou. Muita, Para muita muito mesmo, melhor, né? sabe? Então, quando a pessoa se sente vista, amada, independente como ela é, porque nós somos cruéis, a nossa cultura é muito competitiva e faz muita comparação. Ai, porque você viu sua prima, como é que ela tá linda? Nossa, esse é o primo, hein? Já comprou o segundo carro, viu? Tá empregado lá na Fiat. Ah, porque seu pai, na sua idade, a fazer esse tipo de frases que dão a impressão de ser incentivo, sinto-os informar, mas é pior. Aí que a pessoa se sente mesmo o cocô do mosquito, do cocô do cavalo do bandido. Porque eu não vou dar conta de fazer dessa forma. Ou eu não quero fazer dessa forma. Eu não sou, eu não tenho a beleza, eu não tenho a condição para fazer dessa forma. E porque o outro é bem sucedido, não quer dizer que o outro também está feliz, não. Porque eu já vi muito exemplo usado que era mau exemplo. Que quando você vai olhar a fundo da vida da pessoa, era só fachada. Por isso que eu falo que todos os telhados são de vidro, gente. Todos os telhados são de vidro. Inclusive o meu. O seu, de todo mundo é. Não tem ninguém que é perfeito. Lembrem disso, adoro essa frase.
Os pais são perfeitamente imperfeitos. Os pais são perfeitamente imperfeitos. Parem de buscar modelos de perfeição. Não existe. Não existe. E esse lugar que a gente se coloca de perfeito, muitas vezes é até prejudicial, e vou contar outro exemplo, foi quando eu tive depressão. O grande estalo que me deu para me recuperar mais rápido, além de estar tomando medicamento e fazendo acompanhamento médico e abstinência total do álcool, foi o dia que eu estava na casa da minha tia, ela perguntou, depressão hereditária, Ione? Eu falei, uai, por quê, tia? Ah, porque sua mãe teve. Eu falei, mamãe? Por quê? A imagem que eu tinha da minha mãe era de workaholic, superwoman, né? Aquela mulher, sei quantos empregos, dava aula em 3 colégios, trabalhava no serviço público, foi síndica aqui do prédio, 185 apartamentos, cozinhava, fazia tricô, fazia crochê, fazia bordado, passava, lavava. Cara, a ideia que eu tinha da minha mãe é não paro de trabalhar nunca, 40 anos de estado sem férias. Eu falei, como assim mamãe teve depressão? Ah, quando ela separou, ela escreveu até a carta suicida. E me entregou. Eu falei, olha, porque uma das coisas que mais me atrapalhava no processo de recuperação era exatamente eu pensar que como que eu, tão jovem, 20 e poucos anos, só com uma filha, me dava o direito de ter depressão, de não conseguir dar um passo para frente. Perto da história da minha mãe, que ficou com 6 filhos sozinha, educou todos sozinha, trabalhou por todos sozinha. Quando eu soube que ela teve, gente, foi como se tivesse tirado um peso. E ali eu comecei a melhorar. Porque aí eu vi que eu não era o ET, né, por ter ficado doente. Então, quantas vezes que a gente coloca essa pessoa doente nesse lugar de eu sou péssima, né? Como que minha família que é tão perfeita e só eu que sou péssima, sabe? Então, quando a gente começa a olhar para o outro e dizer, eu também tive problema, eu sei o quanto que é difícil, aí que é o exercício real da empatia. Entendeu, Renata? Entendi. Bacana, Ione. Hoje a gente teve um momento tão bacana, eu e o Lucas. Nós ficamos 1 hora conversando no telefone sobre Eba! nada de droga, sobre nada de nada, assim, conversando Aleatório. sobre Bate-papo. tênis, comida, sobre lua, sobre trabalhos, coisas assim. Parecia que eu estava conversando com uma pessoa tão diferente assim, sabe? Mas também por causa do trabalho, né, que a gente vem fazendo, de deixar tudo mais leve, de deixar tudo mais ao estilo Ione, né? Então ele te Yes! elogiou, mamãe, a Ah, Ione é legal demais. Eu falei, pois é, Lucas, procura ela, bate um papo com ela. Ah, qualquer dia eu vou procurar assim, entendeu? Mas assim, sem obrigação, né? E isso tudo é aham. fruto das coisas boas que a gente vai deixando entrar dentro da gente, né, Ione? Vai E dando mais, e resultado. mais feliz eu fico de ajudar uma mãe a fazer esse papel, porque muitas vezes o que acontece? Quando tem algum problema, a família me conhece e quer me mandar, né, o É, problema, né? Mas é eu verdade. vejo com muito mais satisfação saber que eu te ajudei a se aproximar É, dele e é, resolver com ele. é muito Quando bacana. uma mãe me procura, hoje mesmo me procurou para a criança. Eu falei, olha, primeiro eu atendo aos pais. Porque primeiro eu tenho que ver se não são os pais que precisam de orientação. Se é uma criança, né? É verdade. Então, Uhum. gente, podemos parar por aqui? Tem mais alguma questão? Alguém mais quer falar? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat, peraí. Agora Acho que não, esquentou. Ione. Acho que podemos encerrar. Mais alguma Então, dúvida, pessoal? Acho que não. Então, em nome do Flávio, te agradeço imensamente.
Muito obrigada por isso. Ai, eu Obrigada pelo agradeço carinho, obrigado por a quem está tudo. aqui. Foi muito bom, viu? Obrigada. Boa noite, Que bom. gente. Boa Fiquem com noite a Deus até todos. semana que vem. E qualquer coisa, se surgir algum pensamento, alguma história, quiser colocar lá no grupo, que eu acho que o bate-papo pós-aula, né, É bom, pós-palestra, né? está sendo Gostoso. interessante também, tá? E assim que, eu não sei se a Marilda ou o Murilo disponibilizar a aula, aí vocês passam para quem não pôde estar vindo hoje, né? Combinado. Beleza. Obrigada por tudo, viu? Beijão. Obrigadão, Gente, boa querido. noite. Com relação à gravação vai ser passada, né, para o rapaz lá do TI da Cruz Vermelha, e aí amanhã ele vai nos passar essa gravação toda aí, porque o modo é um pouquinho diferente, cai lá, né, mas está tudo sob controle aí, tá bom? Tá bom. E semana que vem a gente já entra com a parte de treinamento da Cruz Vermelha, né, de voluntariado. Acho que até agora era o que estava programado aí para a sequência. É isso mesmo. Tá bom? Obrigada. Gente, obrigado, boa noite mais uma Boa vez. noite, parabéns. Boa noite, semana. Ana, adorei. Tchau, bacana. Beijão, boa Celeste. Beijão, Renata, Bom dia. Paula, todo mundo. Ivna, Fernanda, Marildo, Patrícia. Tchau, gente, Aqueline. Obrigada, Você tem aberto bastante a minha mente, muito. Tem me ajudado muito. Beijo. E eu quero Madeleines. Com certeza. Vou vender Madeleines aí para o grupo. Oba! Nós vamos ter um dia de Madeleines da Celeste, lá de Pati. Isso. Fiquem bem, gente. Tchau. Beijão.